Quando nós trabalhamos com resultado, ou seja, com a remuneração fixa para receber no final de um determinado período, é claro que a nossa situação ela praticamente vai ficar dentro daquele patamar. Por quê? Porque você vai ganhar um valor fixo, você não vai ter a possibilidade de escalar, de aumentar, e aí você vai ser sempre naquela mesma situação. E se você quiser mudar para você escalar, ou seja, para você aumentar, você vai ter que procurar uma modalidade que lhe propicie o quê? Um trabalho em que você possa trabalhar pela avaliação por produção. Quanto mais você produzir, mais você vai trabalhar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós sabemos que a grande maioria da população, inclusive tem várias versões falando sobre essa questão do salário, mas nós não vamos entrar no mérito histórico dessa situação. Mas o fato é que se você trabalhar por salário mensal, você vai sempre ficar naquela faixa ganhando a mesma coisa. É claro que vai ter os períodos de reajuste, que é anualmente, né? Então você vai estar proporcionalmente vivendo dentro daquele limite, porque essa reforma de remuneração ela não vai lhe permitir você aumentar o valor que você ganha. E a maioria das pessoas, como fazem trabalhos operacionais, elas ganham relativamente pouco, então se elas não entenderem isso e não mudar, elas vão ficar trabalhando do início ao fim da sua vida laborativa e não vão ter alteração, vão sempre ficar naquela faixa, naquele padrão de vida. É ruim ganhar salário? Quando ele é baixo é ruim, mas se ele for alto, ou seja, no caso de diretores, executivos e tudo mais, em que os valores são muito altos, nesse caso a gente tem uma grande diferença e é uma exceção. Nesses casos até vale a pena, porque se você tiver um salário de 50 mil por mês, dificilmente você vai encontrar alguma coisa que você consiga produzir que vai lhe dar esse salário no final do mês. É claro que existe responsabilidade, qualificação e tudo mais, mas nós só estamos colocando aí no início daquilo que é no sentido daquilo que é fixo e do tamanho do valor, né? Então tem essa questão importante para a gente discutir. Se você ganha um valor fixo e é pequeno, você nunca vai conseguir mudança, mas se é um valor grande, aí sim, aí é uma exceção. Então, isso aí são casos especiais. Mas qual seria a modalidade interessante para que a gente, por exemplo, principalmente na maioria das pessoas poderem fazer um aumento do seu salário? Seria você trabalhar e receber por produção, porque por produção, quanto mais você trabalhar, maior valor você vai ganhar, né? Então, isso aí vai depender de você, você não vai ter um limite, ou seja, você vai sempre estar recebendo a mesma coisa, não, você vai receber pelaquilo que você produziu. Produziu menos, recebe menos, produziu mais, recebe mais, desculpa. E isso também tem suas exceções, né? Porque quais seriam os exemplos de quem trabalha por produção? Por exemplo, o autônomo, ele faz serviço por conta própria, então quanto mais serviço ele tiver, mais ele vai ganhar. O empresário, quando a empresa ela tem mais desenvolvimento na sua atividade comercial, quanto mais ela vende, quanto mais ela presta serviço, melhor vai ser o resultado no final do mês, quanto mais ele vai ganhar, né? Então a gente vê que tem algumas formas diferenciadas de você produzir remuneração, né? Então a maioria, para aquelas pessoas que ganham pouco, deveriam ser umas atividades que ela pudesse se esforçar um pouco mais e ganhar um pouco mais de valor no final do mês. Mas, como eu falei, tudo também tem suas exceções. Mesmo você trabalhando por conta própria, mesmo você produzindo, quanto mais tem de serviço, claro que se você trabalhar menos, você também vai ganhar menos. É claro que isso pode acontecer, por exemplo, o caso do autônomo do empresário, como depende de fatores externos, principalmente da economia. Quanto mais dinheiro as pessoas tiverem, mais elas estiverem gastando, mais ele vai ganhar. Se tiver uma recessão, uma dificuldade, as pessoas não estiverem gastando, consequentemente também eles não vão gastar. De qualquer maneira, é importante que você saiba que se você quiser uma mudança na sua vida e você depende sempre do dinheiro para isso, para você poder passear, aumentar o patrimônio, investir, fazer qualquer coisa, você tem que ter dinheiro. Então, isso você tem que ter em mente. Se você está ganhando um salário, se o salário é pequeno e você não faz nada, você não vai sair dessa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.